bem-vindos e bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E como você pode ver, hoje é dia de estudarmos a Bíblia juntas. Vamos dar continuidade ao estudo de Marcos, capítulo 11, onde Jesus fala a figueira, ou seja, as lições que nós podemos aprender com esse episódio. Se você não viu o estudo anterior, eu vou deixar marcado no card aqui, quando nós estudamos o capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 14. Hoje nós vamos extrair mais lições e mais aprendizados depois daquilo que aconteceu. Você sabe que eu sempre recomendo você ler o texto completo antes de começar o seu estudo. Inclusive hoje nós vamos pegar do 22 ao 24, porém o texto que se refere a Jesus e a figueira, ele começa no versículo 20. De manhã, ao passarem, viram uma figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Esse é o verso 20 e 21. Mas nós vamos começar o nosso estudo a partir do verso 22. Como você sabe, a gente primeiro usa a nossa tabela de código de cores para identificar no texto algumas dessas características que vão começar a clarear o estudo para nós. Nesse texto nós temos duas menções específicas: a instrução e a sabedoria da parte de Jesus para nós e uma menção à oração. Então nós vamos usar essas duas cores para fazer a marcação. Inclusive, como eu sempre falo para você, se você ainda não tem essa tabela, ela fica disponível no nosso blog e eu sempre deixo o link aqui no box de informações para você. Então vamos começar fazendo essa marcação. Se você lembra, eu também gosto de usar nas minhas marcações bíblicas a legenda. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo com você como eu marco minha Bíblia. Se você não assistiu, eu também vou deixar marcado aqui para você conferir. Aqui nós vamos fazer uma marcação específica ao uso da palavra. Lembra que eu uso como legenda o símbolo de uma boca? Por quê? Porque Jesus fala aqui, se alguém disser, então ele está fazendo uma referência à palavra. Então eu vou marcar aqui com a legenda da boca. E posso marcar esse trecho aqui com a mãozinha, que é o símbolo que eu uso para oração. Lembrando também que toda essa passagem é uma referência de fé. O símbolo que eu uso é um escudo com a palavra fé. Então eu vou marcar toda essa referência aqui do lado. Agora que terminamos a parte de marcação e legenda, nós vamos começar com o nosso estudo, seguindo aquele sistema meio que de mapa mental, onde nós vamos pegando uma palavra e amplificando aquilo que Deus vai falando ao nosso coração. Então vamos começar. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Nós vamos começar trabalhando esse trecho aqui, tenham fé em Deus. Nós vamos destacar a palavra fé. A primeira coisa que Jesus está nos ensinando aqui é que a nossa oração precisa ser feita com fé. Mas que fé é essa? A fé em Deus. Inclusive tem alguns estudiosos que, quando fazem a transliteração, acreditam que essa frase seria mais correta se fosse tenham a fé de Deus. Mas como existe várias linhas, vamos continuar com tenham fé em Deus. Então a minha oração ela precisa ser feita com fé, mas uma fé firmada em Deus. A fé, a oração de fé, pode ser exemplificada com a oração de Elias. Inclusive Tiago 5, 17 e 18 nos alerta que a fé que Elias teve, ele era um homem igual a nós, mas a sua oração foi capaz de bloquear os céus em relação à chuva por 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio liberar as chuvas. Precisamos também entender que a fé é uma convicção na oração. Esses dias eu li um texto sobre Charles Spurgeon que diz que um homem recebe um cheque e vai ao banco. E ele ficava entrando e saindo do banco. Ele colocava o cheque no balcão e ia embora. Colocava o cheque no balcão, pegava o cheque e ia embora.
E a gente não faz assim. Quando a gente tem um cheque na nossa mão, a gente vai até o banco, coloca lá no balcão e espera que nos entreguem aquilo que é devido, aquilo que está registrado naquele cheque. Nós precisamos ter essa fé nas nossas orações, entregar a nossa petição a Deus e saber que Deus vai nos responder, vai liberar na nossa vida aquilo que estamos pedindo. Todos esses pontos nós vamos destacar agora em relação à fé. Então aqui nós destacamos algumas descobertas acerca da fé. A oração deve ser feita com fé em Deus. Um exemplo de oração de fé é a que Tiago 5, 17 e 18 nos destaca, que é a oração de Elias. A fé é uma convicção na oração e a fé, alguns usando a transliteração grega, falam sobre ter a fé de Deus. Poderíamos também destacar aqui Hebreus 11:1, que é o capítulo-chave acerca da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E agora, continuando o nosso estudo, observamos Jesus falar: eu lhes asseguro que... Essa versão aqui é a NVI. Se você observar em algumas versões, como a Corrigida Fiel, você vai observar Jesus dizer: em verdade eu lhes digo. Quando Jesus usa essa expressão aqui, ele está reforçando um princípio poderoso. Ele está chamando a nossa atenção para algo que ele vai falar que muda as nossas vidas, ou seja, prestem atenção ao que eu vou falar agora, porque eu estou liberando sobre a vida de vocês uma chave, um princípio. Então nós vamos destacar esse trecho e fazer esse registro. Então observe, Jesus agora ensina um princípio poderoso sobre a oração e faz com seriedade. Ele está chamando a nossa atenção de forma especial para o que vai ser dito. Então, sempre que você observar na palavra, quando Jesus diz: eu lhes asseguro que, ou em verdade vos digo, sempre fique alerta ao que vai ser dito. Esse é um trecho onde Jesus chama a nossa atenção sobre um princípio, um ensinamento poderoso. Todo o evangelho, quando você lê, que você ouvir Jesus dizendo esse termo, fique atenta a essa verdade. Se alguém disser a este monte, ou seja, aqui Jesus traz duas revelações, o dizer e a palavra monte ou montanha em algumas versões. Essa questão do dizer, eu gosto de destacar porque eu acredito que Deus está nos dando, através de Jesus, uma revelação. Precisamos colocar as nossas palavras alinhadas com a nossa fé em Deus. Eu falo, eu declaro aquilo que eu creio. Então Jesus nos diz, olha, se você disser, se você falar, se você proferir, se você começar a agir de acordo com o que você está orando, vamos destacar isso também. Então aqui nós temos disser, agir de acordo com sua oração. Sua boca irá declarar o que você crê. Agora, por que Jesus disse ao monte? Será que ele estava nos ensinando que poderíamos literalmente dar ordem às montanhas e fazê-las sair de um lugar para outro? Na verdade, o Senhor estava usando uma expressão, uma figura de linguagem comum aos judeus daquela época. Toda vez que eles tinham alguma dificuldade, algum problema insuperável, eles diziam que estavam diante de um monte. Então Jesus ensina através de uma figura de linguagem comum na época que, se eles tivessem fé em Deus, poderiam dizer ao monte, ou seja, ao problema insuperável, a situação que não tem solução. É isso que eu e você temos que aprender. Qual é o monte que está diante de você hoje? Qual é o monte, a montanha que está impedindo você de caminhar em fé? Você pode dizer a este monte que está diante de você, tendo fé em Deus, tendo uma oração de convicção e começar a agir de acordo com essa oração, porque esse monte, ele vai ser movido através da sua oração e da sua fé em Deus. Vamos destacar esse trecho.
A palavra monte ou montanha é uma figura judaica bastante comum que simboliza qualquer problema insuperável ou dificuldade. E agora nós vamos para a parte onde Jesus diz: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Então, vamos lá. Temos que expressar com a nossa boca as nossas dificuldades, aquilo que temos orado com fé em Deus. Declarar que essas dificuldades vão se retirar da nossa vida, mas para isso eu não posso duvidar no meu coração. Se você observar no livro de Tiago, Tiago fala isso no capítulo 1, e ele diz que devemos pedir a Deus sabedoria, e eu creio que tudo que nós pedimos a Deus devemos pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma de Deus, ou seja, nem sabedoria nem coisa alguma. A dúvida bloqueia a ação de Deus. Podemos colocar essa referência no nosso texto agora. Então, destacamos a parte de não duvidar com a referência de Tiago 1, 5 a 8. Claro que existem diversas referências bíblicas que você pode se aprofundar, onde o Senhor nos adverte a orar sem duvidar. Ele diz que nós não podemos duvidar no nosso coração, a sede dos nossos sentimentos e emoções. Mas eu preciso crer que acontecerá o que eu estou dizendo, ou seja, eu preciso crer que a minha oração terá resposta da parte de Deus. E aqui eu preciso ter um cuidado. Por quê? Quando nós oramos com fé em Deus, certo? Nós cremos que Deus ouve a nossa oração, nós vamos destacar esse versículo daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus responde sim todas as nossas orações. O que eu e você precisamos entender é que nem sempre Deus vai responder às nossas orações da maneira que nós queremos que Ele responda. Muitas vezes queremos colocar Deus em uma caixinha e dizer exatamente a Ele como queremos que as coisas sejam feitas. Minha amada, Deus, Ele é muito, mas muito, mas muito maior do que nós podemos imaginar. E os desejos e planos dEle para o meu coração, para a minha vida, para a sua vida, são infinitamente maiores. Então Ele vai responder aquilo que você está, essa montanha que está diante de você, Ele vai remover, mas Ele vai remover do jeito dEle, no tempo dEle, na hora dEle. Então não se engane quando você ouve as pessoas dizerem: você não está tendo fé, por isso que as coisas estão difíceis. Não, você está tendo fé sim, mantenha-se firme na sua fé. É só você lembrar da história de Jairo. Enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, o que acontece? A filha dele morre. Jairo não queria que isso acontecesse, mas Deus tinha todo um plano traçado, por isso Jesus diz a Jairo: não temas, crê somente. Jesus responde às nossas orações, as orações feitas com fé, mas Ele sempre vai responder da melhor maneira para as nossas vidas. Então precisamos destacar que acontecerá o que nós dissermos, se não duvidarmos. Então Ele diz: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Nós vamos começar a destacar essa parte que é preciso crer e por que acontece. Então agora nós temos aqui: creia que aquilo pelo qual você ora será feito, na vontade de Deus, na hora de Deus e à maneira de Deus. E para finalizarmos o nosso estudo, e assim lhe sucederá. 1 João 5, 14 e 15. Olha o que esse versículo nos ensina. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Minha amada, olha que princípio de oração poderoso. Se você ora, quando você se aproxima de Deus e você está orando dentro da vontade de Deus, Ele vai te ouvir.
É isso que está dizendo aqui. E se Deus te ouve, se você sabe que Ele te ouve, sabe que você vai receber tudo aquilo que você pedir, tendo fé em Deus, crendo que aquilo que você pediu será feito dentro da hora, da vontade, no modo perfeito de Deus. Eu espero muito que você tenha gostado desse estudo, que você se aprofunde. Ainda teriam muitas verdades que o Senhor pode tirar e revelar ao teu coração, e esse é o meu desejo. Eu espero que você se sinta motivada, animada a estudar a palavra. Eu tenho recebido muitos comentários de vocês dizendo que estão gostando, que estão começando a estudar a Bíblia por causa desse tipo de estudo, e eu fico muito feliz em saber disso. Esse é o propósito do meu coração. Não esqueça de avaliar o vídeo, isso é importante, para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância e divulgue para mais pessoas. Lembre-se que nós temos uma meta, 40 mil mulheres segundo o coração de Deus, e eu conto com você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!